Boa noite, pessoal. Nós vamos fazer a nossa sexta aula hoje da série aulas, da Revelação Cósmica, Iniciação à Revelação Cósmica, a sexta aula. Hoje nós vamos falar da UERJ. Nós falamos um pouquinho da UERJ na última aula, na quinta aula. Hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouco e também vamos falar de alguns assuntos correlacionados com Moros durante a aula. Os assuntos que nós vamos ventilar hoje, que vamos falar da família de Arqueons de Tempério. Que diabos é a família de Arqueons de Tempério? Eu já vou falar também. O mergulho de Elme. Quem será esse Elme? A criação da UERJ, propriamente dita. O funcionamento da UERJ, como que esse computador quântico, como essa teia quântica funciona. As Moiras. Quem é Moiras? O sumiço de Moros e Ananke. Vamos retomar da última aula, porque agora eu vou revelar o porquê que o Moros teve que sumir, né? Os vínculos da UERJ, aí esses vínculos, nós vamos fazer uma linha de tempo até os dias atuais, características da UERJ, e vamos para uma conclusão chocante. E depois eu coloquei um materialzinho extra aí, não do próximo assunto que eu vou falar, complementando aí essa conclusão chocante. Então vamos falar da família de Arqueons de Tempério. Quem que é a família de Arqueons de Tempério? Na última aula eu falei só um pouquinho. É a família que está olhando todo esse contexto, não é a mesma família da família de Perperion. Perperion, acho que todo mundo já sabe, se não sabe, Perperion é um laboratório da espiritualidade laboratorial. Perpério é uma desses laboratórios, e Arqueons de Tempério é outro laboratório. A bagunça aconteceu tudo em Perpério. A queda de Javé, a queda de Brabagem, aí que sobrou no Javé, essas coisas todas. Arqueons de Tempério, essa família de seres, de espíritos, acompanhou todo esse processo. E essa família tem uma característica que é de decifração das coisas. Eles conseguem enxergar todo um contexto e tentam decifrar todo um processo, como que eles vão agir durante essa situação. Porque essa situação da queda de Prabhajna, da mente de Prabhajna na criação, é algo inédito na espiritualidade superior até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Isso nunca aconteceu. Então, informações recentes passadas pelo professor dizem que aqueles espíritos, divindades menores, que eram responsáveis pela criação de universos, não estão mais criando devido a esse problema que aconteceu com o nosso universo. Então você está me dizendo que esse tipo de problema que aconteceu no nosso universo é único e só aconteceu com o nosso? Só aconteceu com o nosso. Então esse problema da queda de Prabhajna, que se tornou Javé, essa loucura toda é só com o nosso universo. Então, devido a essa bagunça que está acontecendo com o nosso universo, a criação dos demais universos foram interrompidas. E essa família de Arqueons de Tempério ficou responsável para tentar dar um jeito nessa situação. E alguns membros, eu já vou chegar mais para frente, 7 membros dessa família, eles vão agir, vão mergulhar, uns mais para trás, como foi no caso de Moros, que eu já vou falar quem é ele, e outros mais para frente. Uns que já estão aqui, já ajudando nesse processo, mas não se revela muito, fica nas escondidas. Tá? Então, a função desses membros é observação, planejamento e ação. On é um deles. Esse On aqui, ele vai ter ele tem um papel fundamental, mas não para agora. Ele teve uma participação, daqui umas 2 ou 3 aulas eu vou falar de On, mas não vou falar de On agora, porque ele está intrinsecamente ligado com o processo da escola de decifração. On está linkado com isso aqui. Elme. Quem que é Elme? Antes de mergulhar, era Elme. Lá em Arqueons de Tempério. Quando ele mergulhou, Moros.
Então o nome do espírito, antes de mergulhar, era Elme. Que nem o Prabrajna. Antes de Prabrajna, antes de Javé, era Prabrajna. Shiva era Mahatma. Acho que é Savina. Shiva, Savina e Vishnu, Mahatma. Elme é o nome do espírito antes do mergulho de Moros. Quando Elme mergulhou, ficou conhecido como Moros. Então colocam para não confundir. Elme e Moros praticamente são o mesmo ser. Aí, tudo bem? Ananke. Por que eu coloquei interrogação em Ananke? Porque eu ainda não consegui uma confirmação do professor nas palestras. Ó, gente, eu já assisti, acho que quase 200 palestras. Eu ainda não vi uma palestra, ele falando que esse Ananke, ou Ananke no feminino, porque lá eles não... Espírito não tem sexo, tá? Então é só para definir se esse Ananke é da mesma família. Eu acredito, nas minhas correlações, que Ananke faz um papel bastante importante nesse processo também de decifração das coisas, e eu já vou falar também, seja da mesma família. Eu acredito. Mas até agora eu não encontrei essa resposta vinda do professor. Ele fala um pouco só de Ananke, não fala muita coisa de Ananke. Que Ananke também seria Frigga. Quem é Frigga? Da mitologia nórdica. E a mesma coisa quando eu falei que Moros era Kvasir. Kvasir também é da mitologia nórdica. O mergulho de Elme. Agora nós vamos focar. Antes de Elme mergulhar para ajudar nessa criação, ele fez todo um planejamento com a família deles, como que ele ia agir nessa situação, como que ele ia escapar do controle da doença de Javé. Porque, lembram, nas outras aulas eu falei que Shiva mergulhou, aí ficou contaminado, demorou para se libertar, Vishnu também, e todas as criações de Javé eram controladas por Javé. Não tinha noção de quem era. Eram espíritos, só que eles não tinham controle. Eles mergulhavam. Como aquela situação era inédita na espiritualidade superior, então eles tentou fazer alguma coisa logo rápido e foi mergulhando um monte de espíritos da espiritualidade superior para tentar ajudar a situação. Só que a situação era tão grave que os espíritos que mergulhavam nas criações do anjo clone, depois dos demos, eles perdiam a consciência de quem eles eram. Então o primeiro que mergulhou e conseguiu se libertar foi Shiva. Ele demorou um tempo para conseguir se libertar do controle de Javé, mas foi o primeiro, depois de um período, acho que, se eu não estiver enganado, 500 milhões de anos. Ele levou para se libertar do controle de Javé. Depois vem o Vishnu, que também conseguiu se libertar do controle de Javé. E Moros, a equipe, a família de Moros, de Arcos e Tempero, fez toda uma preparação. O Elme fez todo um tipo de preparação, de gatilhos mentais. Eu vou falar assim para ficar mais para a gente ficar assim, entender melhor. Ele criou vários gatilhos mentais que na hora que ele ia mergulhar, ele também ia sentir o poder do controle da doença de Javé no corpo, como sentiu. Na hora que ele mergulhou, ele sentiu toda a podridão da doença de Javé, todo o poder da doença de Javé. Só que devido a esses gatilhos mentais que ele treinou em Arcos de Tempero, com os demais membros da família, ele conseguiu se libertar. Então ele mergulhou, Elme mergulhou, se tornou Moros, e através de processos mentais, ele logo se libertou. E ele percebeu como agia a doença dele. A intenção de ele mergulhar era perceber como que era o processo da infecção de Javé dentro dele. Ele queria entender como que era esse processo de câncer da doença de Javé, de Brahma, nele. E através desse processo ele elaborou o PIA. O que é o PIA? Padrão de
inevitabilidade ancestral ou o peso da infecção ancestral. É o peso da doença do criador. A criação da UERJ e seu funcionamento. Pegando essas informações, nele mesmo, ele criou um tipo de... O professor, ele falou que não tem uma nomenclatura que possa explicar o que é isso. Mas o que ele achou mais próximo de falar o que é o UERJ é um computador quântico, é uma teia quântica que pega as informações, que arquiva as informações, que lê essas informações e devolve essas informações para a pessoa que ele leu. Então a primeira leitura da UERJ, eu não vou falar como foi o processamento, como criou a UERJ, que é um campo quântico, porque eu estudei isso aí, como que foi esse processo, porque ia ficar muito confuso, porque tem coisas a ver com a física quântica. Então eu vou no simples. Então, no primeiro momento, ele criou essa UERJ, esse computador quântico, para fazer a leitura da doença nele. Para entender como funcionava essa doença. E a primeira evolução aconteceu quando ele começou a fazer a leitura dos anjos clones, do próprio Javé, dos anjos clones e dos dêmons de Shiva. Começou a fazer a leitura, o computador lá, a teia quântica, começou a fazer a leitura de toda essa podridão que tinha em cada ser e começou a entender como que é esse procedimento e essas informações voltaram para esses seres. Um aspecto bastante importante, que até está nos vídeos que eu falei, nas animações que eu fiz, que o Morus foi falar com Shiva, Brahma, Shiva e Vishnu sobre a UERJ, o do funcionamento. E realmente ele falou que como funcionava e tal, e Shiva concordou. O porquê que ele foi falar? Porque uma particularidade de Javé e suas criações, tanto de Shiva como de Vishnu, é que todos sentiam as dores do outro, devido à doença do Criador. Se um espírito sentia uma dor, os demais também sentiam. Se um fulano era atacado, tá, devido a jogatinas deles, da Lila, e sofresse um ataque, sentisse dor, todos sentiam a mesma dor daquele. A UERJ, ele conseguiu fazer essa leitura de cada um e devolver para cada um as consequências dessa ação. O que isso quer dizer? Agora todo mundo não sentia somente a sequência de suas dores, a consequência de suas ações. Ou seja, o que um ser fazia, voltava para ele. Não o que o ser fazia, voltava para todos. O que o ser fazia, voltava para ele mesmo. E isso ocasionou uma diminuição das dores de Javé, de Vishnu, Shiva, dos demais anjos clones, dos demos, enfim. Isso foi uma época muito boa. Isolamento. O isolamento, por que aconteceu o isolamento de Morus? Vai estar linkado com uma criação dele. Morus criou esses 3 seres, chamados de Moias. Tá? Eu já volto lá. A UERJ foi acumulando tanta informação, e Morus era o único que conseguia ler aquelas informações. Esse ser, esse computador quântico, de acumular tantas informações, ele acabou se tornando algo orgânico, algo vivo. Com a ajuda de Vishnu, colocou a UERJ numa loca, que é um local no universo antimaterial, separado dos demais, para ninguém poder acessar. O porquê que ele fez isso? Porque Javé, Vishnu e Shiva, principalmente Javé, ele queria saber das informações contidas na UERJ, porque a UERJ lia as informações, processava as informações e devolvia as informações de todos.
Mas essas informações tinham os pontos fracos de todos os seres. Lembra que a Lila é uma jogatina desses deuses aí? Esses deuses sempre se jogam, faz disputas bobas entre eles para conseguir distrair Brahma. Então, o Javé queria saber disso, queria saber os pontos fracos desses seres. Moros criou as moiras, ou as Norns, para dificultar, são esses três seres aqui. Moiras e Norns é da mitologia, eu peguei nomes da mitologia nórdica ou da mitologia grega, tá? Não sei se vocês já ouviram falar das três moiras, que uma é Urd, que cuida das informações do passado, Vivendre, que cuida das informações do presente, do exato momento, e Discud, que cuida das informações do futuro. Ou seja, Moros criou esses três seres e cada um ficou responsável por uma informação da UERJ, da teia quântica. Porque a teia quântica registrava as informações do passado dos seres, as informações atual do presente dos seres e o resultado do futuro que ia acontecer com o ser, porque já tinha um resultado previsto. O que isso quer dizer? Toda ação dos seres tinha uma reação que voltava para os seres. Então Moros dividiu essas três informações com essas moiras: passado, presente e futuro, para dificultar o acesso dos seres a essas informações. Só que Moros, ele foi perseguido ferozmente por Javé, porque queria saber das informações, porque Moros tinha um conhecimento das fraquezas, dos pontos fracos de todos os seres, por causa da UERJ, do computador quântico, né? E foi o motivo que fez Moros sumir, no primeiro momento. Moros foi para a mesma loca onde estava a UERJ quântica, e por lá desapareceu por um tempo. E quem ficou? As três moiras. As três moiras ficaram com essas informações, só que elas não sabiam lidar com essas informações. Então Javé, Shiva ia perguntar para elas, e elas não sabiam responder, porque elas não sabiam lidar com o contexto das informações do todo. Porque Skuld, porque Urd, que era a mais sofrida de todas, tinha toda a sequência do passado deles, né? Lembra que de 4 bilhões de anos, né? Então 4 bilhões de anos para trás, ela ficou com todas essas informações do passado deles. Então ela sabia muita coisa. Vivendre não foi muito assediada porque ela só tinha as informações daquele momento. E Skuld também foi um pouco assediada porque ela tinha as consequências dessas informações, o que viria a acontecer com esses seres. E Javé queria saber o que ia acontecer com ele e com os demais, as consequências das ações. Então Moros sumiu por causa disso aqui. Durante esse processo surge Ananke. Moros identificou o grau de infecção da doença. Ananke identificou o grau de necessidade de cada ser. Ananke tem um papel importante. Ananke é viva até hoje, tá? Eu falo viva no contexto do mundo antimaterial. Então ela cuida das necessidades das pessoas. Então ela conhece das necessidades de cada ser criado nessa criação. Ela tem essa informação. Tanto dos seres lá do passado, que é o Javé, Shiva e Vishnu, como os anjos clones, como os demos, como os seres que veio depois. Aí eu vou estar falando na próxima aula sobre Mohenso, sobre o Projeto Talme, sobre os Fenvans, que é outros seres criados. Então, Ananke conseguia detectar esse grau de necessidade de cada ser. O que esse ser precisava para se melhorar? Ela conseguiu
detectar. Os vínculos da UERJ. A UERJ está vinculado a outros processos da criação universal. Isso aqui eu vou estar falando em aulas futuras, porque a UERJ foi o fator primordial de uma tentativa de organização do nosso universo, das informações contidas no nosso universo. Como o nosso universo evoluiu até hoje, isso começou há 13,8 bilhões de anos atrás. A UERJ surgiu depois de 4 bilhões de anos. E de 4 bilhões de anos para cá, aconteceu muita coisa. A UERJ tem muitos registros do que aconteceu no âmbito do universo antimaterial. Só que aconteceu coisas no universo material nosso aqui, no universo biológico. Ela está linkada com os campos, com a Morhenso e a criação do Projeto Taume. Esse Morhenso é um personagem muito importante também no contexto do universo antimaterial e no nosso universo. Porque ele é responsável, digamos assim, pela criação da vida no nosso universo. Da vida que nós conhecemos, a biológica. A vida biológica do nosso universo. Morhenso é responsável. Então na próxima aula, acredito eu já vou falar de Morhenso. Ele é responsável pela criação do Projeto Taume. O Projeto Taume está relacionado, eu também acredito que eu vou começar a falar do Projeto Taume na aula que vem, para vocês entenderem a importância desse ser e desse projeto. O professor, ele tem um livro escrito no computador dele, ele diz que o livro é muito extenso, ele ainda não conseguiu terminar e até agora ele não publicou. Eu ainda não consegui ler nada porque não foi publicado. A UERJ, além de estar ligado com... Ela foi atualizada aqui, teve uma atualização aqui, né, no Projeto Taume, Morhenso. Alguém sabe o que é campos morfogenéticos? Alguém já ouviu falar nos campos morfogenéticos? Já? Está vinculado aos campos morfogenéticos. Quem falou dos campos morfogenéticos pela primeira vez foi um cientista, pesquisador chamado Rupert Sheldrake, né, que estudou sobre os campos morfogenéticos. Resumidamente falando, toda a espécie de ser vivo criado no âmbito desse universo aqui tem um campo energético da espécie. Que tudo que acontece com um ser dessa espécie passa para os demais. Tem uma experiência, eu não vou lembrar o nome da experiência. Não sei se é a experiência dos 100 macacos ou alguma coisa assim. Dá para vocês pesquisar na internet, a experiência dos 100 macacos. Para você entender como que é o funcionamento do campo morfogenético. Numa ilha, tinha um grupo de macacos, de uma espécie, que o povo começou a fazer a experiência dando batata para eles comerem. Né? Batata, jogava na areia e eles pegavam as batatas e comiam. Comida. Aí um desses macacos, pegou a batata, levou na água, lavou a batata e depois comeu. Todos os macacos daquela ilha isolada, fizeram a mesma coisa. Começou a lavar a batata, viu aquele macaco lavando a batata e fez a mesma coisa. Só que acontece que um outro grupo de macacos, num outro local totalmente isolado, em outra parte do planeta totalmente isolado, que tinha esse comportamento de comer a batata suja, do jeito que pegar, começaram a lavar a batata. Do nada. O grupo todo começou a lavar a batata. Como ele obteve essa informação? Rupert Sheldrake já fez outras experiências. Essa foi a primeira. Determinou que tem um campo que envolve essa espécie, o que um faz, aí vai passando por outro, vai passando, aí chega um fluxo de informações nesse campo, que os outros, quando que vai fazer, já fazem isso. Ou seja, uma informação de um grupo de pessoas, dependendo de uma porcentagem, pode envolver os demais. Aí os próximos da espécie que nascer, digamos assim, na hora que for comer a batata, já lava direto. Já está intrinsecamente ligado, porque está no campo.
essa informação. Ou seja, esse é o campo morfogenético, para vocês entenderem. Isso aqui para mim foi uma surpresa, quando eu li e comecei a estudar. A UERJ é responsável pela formação da erraticidade. Eu tive que assistir uma aula, que tem uma aula só disso aqui. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas a UERJ é responsável pela a formação do mundo espiritual no âmbito do nosso universo aqui. Ela tem um papel fundamental devido às informações que ela colhe. Ao processador VAL. O que é o processador VAL? Isso aqui, futuramente, eu vou falar disso aqui. Está ligado à rebelião de Lúcifer, aos exilados de Capela, a queda que veio aqui para tudo, para o nosso universo, e a revelação de Ifá, os 16 Odus e os 256 caminhos profetizáveis. Quer falar uma coisa? Não. É das 27 mundos, não tem nada a ver com essa história. Isso aqui é a atualização da UERJ para nós humanos. Quem fez, acredita, quem criou a revelação de Ifá? Eu falei na aula passada e dei uma recapitulada, foi Orunmila. Quem foi Orunmila? Momes. Isso aqui nós estamos vivenciando isso aqui nos tempos de hoje. Características da UERJ, para ver se eu não esqueci alguma coisa. Apropriação e capacidade de leitura dos pósitrons e das memórias dos seres sem avaliação das intenções. O que isso quer dizer? No mundo antimaterial, lá onde eles ficam, quando Javé caiu, tem no nosso planeta, no nosso mundo, no nosso universo, os elétrons, né? Elétrons, nêutrons, e no universo antimaterial é o contrário, é o pósitron. É o antielétron. Pósitron é antielétron. A UERJ, ele lê os antielétrons dos seres do universo material. Essas informações estão contidas nos elétrons. Eu não sei se eu já falei para vocês que os elétrons hoje sempre foi. As memórias dos elétrons é o que arquiva tudo no nosso universo. Tudo, falei, né? Então, as informações do universo estão contidas em nós, e a gente nem sabe. Cada elétron é uma memória. Os mesmos elétrons que existem no nosso universo é o mesmo número desde o começo. Foram X elétrons que tem no momento da criação do Big Bang. É o mesmo até hoje. Entendeu? Nada se perde. Tudo se transforma, né? Tem aquele... É o mesmo elétron. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É os elétrons. Então, tem os elétrons e no mundo antimaterial é os pósitrons. A UERJ, ela lê as informações contidas nos pósitrons e também nos elétrons. A memória. Então, digamos assim que os elétrons são arquivos memoriais. Deu para entender? Deu? Isso aqui é muito importante. Sem avaliação das intenções. Tá? E aí vocês vão entender depois. Organização das informações de forma ordenada. A UERJ, ela lia essas informações e fazia uma ordenação, que nem os computadores de hoje. Tem pastas, para isso, ser disso, né? Fazia a mesma coisa, só que é muito mais evoluída. Devolução das informações e suas consequências aos seres. Presta bastante atenção. Devolução das informações e suas consequências aos seres, a todos os seres. Então a UERJ, como eu já tinha falado, ela lê essas informações que os seres têm e devolvia essas informações para eles. E as consequências dessas informações, ou das ações. Entendeu? Passou a envolver toda a vida universal existente após a criação do Projeto Talmen.
Então, devido ao projeto Talmer, ela teve uma atualização e veio para o mundo biológico. Se aliou aos campos morfogenéticos, como eu já falei. Possui a capacidade de leitura de memória dos elétrons, nesse nosso universo, né? No universo biológico. Se tem a capacidade de ler os pósitrons, agora tem a capacidade de ler os elétrons. A evolução da UERD, de acordo com a evolução dos campos morfogenéticos, ocasionado pela evolução... A evolução da UERD, de acordo com a evolução dos campos morfogenéticos, ocasionados pela evolução das espécies biológicas. Os campos mórficos não começou na nossa raça. Ela começou desde o início, começou a criar seres biológicos. Tem uma informação que eu não passei. Cada ser vivo que foi criado cada espécie de ser vivo, tanto do micróbio até os maiores existentes, tem um campo mórfico. E cada campo mórfico, adivinha por quem é controlado? Pelos demos do universo antimaterial. Os demos do universo antimaterial controlam os campos mórficos. Guarde bem essas informações. Deixa eu ver se eu leio aqui já. Base de parâmetros organizacionais para a estruturação da erraticidade. Gente do céu, quando eu li isso aqui e fui ver a parte do curso que falava sobre isso aqui, e a erraticidade, o mundo espiritual como nós conhecemos, nós seres humanos conhecemos, foi estruturada pelas informações contidas na UERD. Tanto o nosso universo espiritual, nosso universo biológico, como o universo antimaterial. Quer dizer que no universo antimaterial também tem uma espiritualidade errática. Tem. Só que é mais bagunçado que o nosso aqui. Então, os espíritas, incluindo eu, que fui espírita por um bom tempo da minha vida, acreditava que um grande engenheiro, engenheiros, foram que construíram as cidades espirituais, tal, assim, assado. O processo não é bem assim, não. O processo foi... Pra você ter uma ideia, as primeiras cidades espirituais estruturadas no contexto humano nosso foi por volta de 19 mil anos atrás. Ela começou a ser construída há 40 a 45 mil anos atrás. Só que era aglomerados espirituais. Porque a raça, o Homo sapiens sapiens, agora começou naquela época lá, devido a tantas coisas aí que hoje eu não vou contar. Mas as primeiras cidades espirituais estruturadas começou mesmo há 19 mil anos atrás. E não é como a gente pensa que é. Claro que tem algumas cidades espirituais que se desenvolveram, que é bastante evoluída, que foi contado nos livros lá do André Luiz, que é todo aquele contexto tecnológico. São raros aqui. A realidade é outra. Está muito vinculado com as informações contidas na UERD. Conclusão chocante. A UERD, os espíritas vão me... Se eu falo isso num centro espírita, não espírita, o povo vai me bater. A UERD não é uma ferramenta de justiça e educação. Ela apenas recolhe aquilo que sai de um ser e lhe devolve. Ou seja, aquilo que você fez para alguém volta para você. Não tem nenhuma ligação com karma, dharma, varna, pois isso foi aproveitado por um ser chamado Krishna no hinduísmo. O que eu quero dizer? A lei de causa e efeito não é questão de justiça divina. Não é uma questão de justiça divina. Não é uma lei que foi criada com a intenção de ser justa. Foi a UERD que criou esse tipo de processo. Aquilo que um ser faz, volta para ele. É a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é uma lei de justiça.
Aí, pô, mas foi os espíritos que falaram, tal, foi quem falou. Aí eu tive que fazer um material, um bônus extra. Isso aqui eu fiz hoje, tá? Falei, caramba, eu vou ter que explicar. Porque eu falei de Dharma, Varna e Karma. E falei que o Krishna se aproveitou disso aqui. Krishna, para quem não sabe, alguém conhece Krishna? Já ouviu falar de Krishna? Todo mundo já ouviu falar, acredito eu. Krishna é um avatar Keshava. O que é um avatar Keshava? É a união de Brahma, Vishnu e Shiva. Criou um avatar com essas três essências, digamos assim. E veio Krishna. Krishna é mais poderoso que os três. É mais poderoso que Javé, mais poderoso que Shiva, mais poderoso que Vishnu. E Krishna viveu, está vivo. Não vive materialmente. Ele já desencarnou por uma série de coisas. Mas ele viveu aqui um período por volta de uns 5.000 anos atrás. Não é porque Mahabharata, no Bhagavad Gita, fala muito da história de Krishna. Aí eu quis falar o que é o conceito do Dharma, do Varna e do Karma. Primeiramente foi trazido da filosofia hindu, do hinduísmo. Conceito trazido pelos Vedas. Foi aquele que Vyasa lá compilou. Os Vedas são informações transmitidas via oral para os mestres da época. Se você pesquisar no YouTube, eu fiz essa pesquisa, eles vão falar que essas informações são recentes, de 1.500 a 500 anos atrás. Não é. Para mim, na hora que eu já ouvi isso aqui, lá nas pesquisas do Google, não, isso aqui é de muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, e aí eu não vou entrar muito em detalhe, os Vedas, eles foi criado na época da Hiperbórea. Porra, o que é a Hiperbórea? É uma terra que existiu e existe, só que está sobre o gelo, que é o Polo Norte. O Polo Norte, embaixo daquele gelo todo, tem a Hiperbórea. E ali, antes de ser coberto pelo gelo, viveu os seres da Hiperbórea. E lá foi criado os Vedas. Então são transmissões passadas via oral aos mestres daquele reino lá. E se seguiram. O que o Vishnu fez? Se apropriou dessas informações dos Vedas. Então quer dizer o Dharma? Dharma, lei cósmica, dever ou propósito de vida. Aquilo que mantém a harmonia no universo e também o guia de cada pessoa na vida. Como viver de acordo com a sua essência, justiça, ética, propósito. O que isso quer dizer? Que você vem aqui, digamos assim, para evoluir, seguindo esses padrões, que é uma lei de harmonia cósmica, né? Seguindo um padrão de ética, de justiça, de propósito, a sua essência, de evolução. Varna, funções sociais ou divisão natural das inclinações e talentos das pessoas. Na Índia foi dividido em 4 castas. Gente, foi uma sacanagem que que Krishna fez, e esse processo se reverbera até hoje. Para quem conhece um pouquinho da história da Índia, a Índia é dividida em castas. Já ouviu falar isso? A Índia é dividida em castas. Eu coloquei, vamos ver se eu consegui decorar. BKVS quer dizer Brahmanes, que é os mestres, os sábios. Os Kshatriyas, que são os guerreiros, soldados guerreiros. Os Vyashyas, que são os comerciantes. E os Shudras, que são, digamos assim, os trabalhadores. Aqueles que vão sofrer. Quem nasce aqui vai sempre ser isso. Um mestre. Quem nasce no meio dos Brahmanes sempre vai ser Brahman. Quem
kshatriyas vão ser sempre guerreiros. E assim por diante. Então aquele que nasce numa família de trabalhador, de pobre, vai ser sempre pobre. Ele não tem como crescer. Esquece. Não funciona lá na Índia, não funciona como funciona aqui no Ocidente. A pessoa consegue evoluir. Começou lá na ralé, o cara trabalha e consegue vencer na vida. Lá não. A pessoa que nasceu numa família de Shudras vai ser sempre Shudras. É dividido em castas. E isso foi uma coisa imposta por Krishna. E o karma? O karma ele é muito mais completo. Eu dei uma resumida. A karma é a lei de causa e efeito, propriamente dito, né? Toda ação gera uma consequência, seja imediata ou futura. Ou seja, o resultado natural do que fazemos, pensamos e falamos volta para nós. Né? Karma bom e karma ruim. Você pode ter um karma bom, fazer coisas boas, e vai voltar coisas boas para você. E também tem os karmas ruins que vai você ter as consequências ruins. O contexto do espírito de verdade, eu vou já... é On. Sabe On? O On é o espírito da verdade. Informação recente para vocês, tá? Não falei nada. Mas está gravado, agora já foi. É On. Ele aproveitou toda a equipe do espírito da verdade, na época. Vocês têm que levar em conta que na época que o espiritismo foi codificado por Kardec, tinha todo um contexto de época. Estava no meio das guerras lá da França, da Revolução Francesa, no final da Revolução Francesa, tinha aqueles contextos religiosos do catolicismo, do protestantismo, tem todo um contexto de época. Então você tem que fazer a leitura de época quando foi trazido a revelação. Né, no caso da revelação espiritual. Então, os espíritos, o grupo de espíritos que estavam envolvidos com o processo de revelação, aproveitou das informações contidas nos Vedas e aliou com o contexto do Awed e deu uma adaptada para nós. Para quem estuda o espiritismo. Deu para entender? Não é a questão de justiça, ela começou a surgir, pelos estudos que eu venho fazendo, em Hiperbórea. Aí começou a vir todo um contexto de justiça por trás dessas leis que a UERJ foi fazendo, né? Mas isso veio lá de Hiperbórea. Mas quando a UERJ foi criada, então essas informações que nós temos hoje, é tudo baseado na UERJ. Não foi, eu quero que vocês entendam, que a lei de causa e efeito não foi criada na espiritualidade superior. Não foi criada por Javé, não foi criada por Shiva, não foi criada por Vishnu. Essas informações começaram a surgir em Hiperbórea, essa questão de justiça em Hiperbóreas, porque os Vedas começaram a surgir de lá. Deu para entender? De lá. Aí teve um reaproveitamento de todo esse contexto. Porque essa questão de karma ruim, karma bom, está muito vinculado com o favor divino que a gente tem que fazer para Javé. Tem que ajudar os espíritos que nos animam. A gente está enrolado. O negócio não é tão simples. Tá? O que eu estou fazendo nesse processo da escola? Tentando trazer uma coisa bem mais resumida, porque o professor ele vai muito profundo nas informações. Para quem já viu a aula do professor, sabe muito bem que ele vai muito profundo, ele tem muito conhecimento, muita informação. Então aqui eu estou tentando seguir uma linha cronológica e tentar explicar uma linguagem mais fácil de se entender. Eu ainda estou pecando um pouquinho nisso, né? Mas eu vou melhorar com o tempo.